Eu vou passar para vocês um pouquinho das informações atualizadas sobre o turismo nacional e o turismo internacional, baseada nos dados das últimas pesquisas do Ministério do Turismo. Para tentar mostrar para vocês que o nosso setor de turismo ele vai bem, mas ele não vai tão bem quanto a gente gostaria que ele estivesse indo. Existe muita expectativa que muitas vezes não se traduz em realidade. E também mostrar para vocês que muitas vezes as nossas cidades e as nossas empresas trabalham um pouco equivocadamente na questão do turismo, exatamente porque não aprendem a analisar a informação. Eu não sei lá na FATEC como é que vocês fazem isso, mas eu confesso para vocês uma coisa. Quando eu comecei a minha carreira, não faz muito tempo não, mas já faz algum tempinho, eu tinha horror a número. Não gostava de número. Estatística, para mim, era uma tragédia, né? Pelo menos uns 20 anos para cá, eu não faço outra coisa a não ser analisar números e entender a importância dos números para o setor de turismo. E pelo fato, exatamente, da gente não saber avaliar números, é que muitas políticas públicas na área municipal, elas não decolam e muitas empresas passam a ter problemas de manutenção, exatamente porque não sabem analisar os números e as tendências do mercado do turismo, que é um mercado cada vez mais competitivo, cada vez mais em transformação, onde, na realidade, as coisas estão mudando com uma velocidade muito grande e que, se as pessoas não estiverem preparadas para ele, elas vão acabar tendo muitos problemas. Então, a gente vê assim, as prefeituras, por meio das secretarias de turismo, não fazem isso, não fazem, são pouquíssimas que fazem. A gente teve uma reunião aqui há uns 2 ou 3 meses atrás, exatamente com Búzios, para analisar isso com Búzios, né, para eles perceberem que deve mudar a estratégia. Os conselhos também não fazem isso, os convention bureau também não fazem, e muitas vezes as empresas não fazem. Então, vamos fazer isso, a universidade passa a fazer, né, porque é muito importante a gente conhecer os números do turismo para a gente poder trabalhar. Ela não vai deixar eu ficar em pé de jeito nenhum. Bom, vamos lá então. Eu vou falar um pouquinho para vocês, começar com a questão do turismo internacional. E eu trouxe dados para vocês do Brasil e trouxe dados também daqui da região de Búzios, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, nesses dados que são oficiais do Ministério, que mostram para vocês o desempenho nosso a nível de turismo internacional. A gente ouve na imprensa que está sendo um sucesso o turismo internacional no Brasil, que as coisas estão maravilhosas, que estão crescendo, etc, etc. Mas eu digo a vocês que nós estamos patinando há pelo menos uns 15 anos com a questão desses números do turismo internacional. Ou seja, há 15 anos esse número aumenta muito pouco mesmo. Nós recebemos menos turista hoje do que, por exemplo, o Palácio de Versalhes, em Paris, do que, por exemplo, o Museu de Automóvel lá em Frankfurt, né? A gente tem um número de turista internacional muito pequeno e ele é distribuído por todo o país, e a gente vai mostrar o que acontece com o Rio de Janeiro e o que acontece com a nossa região aqui. Só para vocês terem uma noção ali, olha, o número de turista hoje é de 5.433.000 turistas internacionais no Brasil. O número anterior era de 5.161.000. Então vocês verificam que houve um aumento muito pequeno entre um ano e outro. E nesse ano aí houve um monte de coisa. Nós tivemos Pan-Americano, tivemos uma série de eventos grandes e tivemos muito dinheiro investido na promoção internacional do Brasil. Só para vocês terem uma noção, a Embratur chegou a ter mais de 10 escritórios de promoção internacional do país no exterior. Todas as secretarias municipais fazem promoção internacional. E, na realidade, esse número não cresce. E ninguém para pensar e perguntar assim, por que a gente faz tanto e o número não cresce? Onde é que nós estamos errando? Não, a gente prefere continuar fazendo. Então, se vocês pegarem toda a programação da Embratur, por exemplo, vocês vão ver que a Embratur está toda ela voltada a feiras internacionais, a eventos internacionais, etc, etc. E assim é com todas as secretarias estaduais e todas as secretarias municipais. Vamos aprender a analisar um pouquinho esses números ali. Qual é o primeiro emissor de turistas para nós no Brasil? Ali vocês estão conseguindo ler? A Argentina, né? Puxa vida, os argentinos são muito bons para nós. Só que aqui está considerado aqueles argentinos que moram na fronteira e que toda vez que eles atravessam a fronteira, eles são contados como turista. Então o cara trabalha no Brasil e mora lá, ele atravessou, ele vira turista. Lá em Foz do Iguaçu acontece isso direto. Então vocês verificam ali, se a gente for fazer uma auditoria nesses números,
esse número da Argentina vai cair, do Paraguai vai cair e do Uruguai vai cair. Ou seja, o número é bem menor do que esses 5.300.000 que a gente está vendo aqui. Então vocês veem como é que a situação nossa não é tão maravilhosa assim quanto a gente fala, né? E por que que o Brasil não tem essa captação tão forte de turismo internacional? Vários motivos. Primeiro, nós somos um destino longe. O Brasil é longe. Segundo, é um destino caro. Depois, é um destino onde a gente tem dificuldade de chegar nele, né? Por quê? Porque nós não temos uma malha aeroviária decente, uma malha rodoviária decente, uma malha ferroviária interessante. Então é um destino que a gente chama de exótico. O Brasil é um destino exótico aí fora, né? Vamos avaliar o seguinte, olha, os Estados Unidos eles aparecem em segundo lugar com 594 mil. Houve uma queda de um ano para outro no turista americano no Brasil. Então essa é uma realidade que é importante a gente ter. Quando eu fico muito preocupado quando eu vejo, por exemplo, as secretarias municipais de turismo preocupadas em dar curso de inglês para taxista, preocupado em dar curso de espanhol para taxista e para barqueiro. E aí, quando você vai analisar o curso, tem 40 horas de duração. Aí eu pergunto para vocês, quem aprende um idioma em 40 horas? Ninguém. Então, na realidade, o Ministério está fazendo esse investimento, as secretarias municipais fazem esse investimento, a Secretaria Estadual faz esse investimento, na realidade não serve para nada. E ninguém para pensar o seguinte, mas será que o nosso público é realmente o público internacional? Será que a gente realmente depende do turista internacional para a gente ser feliz? Na realidade, o que a gente quer é glamour. Então é muito melhor eu receber um holandês do que 5 mineiros, quando na realidade o mineiro vai deixar o mesmo dinheiro que o holandês, né? O que interessa para nós no turismo é a receita que ele gera. Mas as secretarias municipais, por não terem pesquisa, por não terem planos municipais de turismo, por não terem um trabalho mais sério de planejamento de marketing, de análise de mercado, acabam atirando a esmo da mesma forma que isso vem sendo feito há 30, 40 anos atrás. O mesmo modelo que era feito há 30 anos atrás é o modelo de hoje. A gente vai a todas as feiras, a gente vai a todos os destinos, lá fora, mas aqui dentro a gente não promove o nosso município, o nosso estado. Então vocês verifiquem a situação nossa a nível de turismo internacional. Mas nós vivemos sendo otimistas. Está crescendo. Cresce muito, né? Está crescendo aqui. As notícias são sempre de que cresce. Mas a gente não vê o resultado do que é isso em termos de resultado financeiro, que é o que nos interessa. Vamos lá mais para frente? O Rio de Janeiro é maravilhoso, é espetacular, é tudo cobiçado por todo mundo. Qual é o principal portão de entrada do turismo no Brasil? São Paulo. Rio de Janeiro deixou de ser o principal portão de entrada do país há muitos anos. A gente só acha isso. Está aqui o número do Ministério, olha lá. O Rio de Janeiro, em primeiro lugar, na lista de destinos de lazer, respondendo por 1.164.000 turistas. Daqueles 5.431.000, 1.100.000 vem para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro. Então vocês verifiquem o seguinte, é importante o turismo internacional? É, mas ele não resolve o problema do estado do Rio de Janeiro e não resolve o problema dos municípios. Não resolve o problema de Búzios, nem de Cabo Frio, nem de São Pedro, nem de Arraial, e não vão resolver a curto prazo. Não existe. Há 15 anos, sabe quanto entrou o Lula? Quando foi que o Lula entrou no governo? Tem 2002, né? Em 2002 eu participei de um debate que havia uma pretensão do governo Lula, do Ministério do Turismo do governo Lula, que no final do ano de 2002 eles iam ter 9 milhões de turistas no Brasil, internacionais. E eu disse, é impossível, quase apanhei, impossível, vocês não vão conseguir isso nunca, porque naquela época era 4 milhões, dobrar para 9 milhões, para isso precisaria ter aeroporto, precisaria ter estrada, precisaria ter hotel, precisaria ter guia de turismo, precisaria ter tudo, e não, isso não é com um passe de mágica, né? Na realidade, vocês vejam que 12 anos depois, 13 anos depois, o número continua praticamente o mesmo de que era em 2002, que era em torno de 4.700.000. O maior portal de entrada é completado pelo Rio Grande do Sul. Por quê? Porque é fronteira. Paraná. Por quê? Porque é fronteira. Eles são fronteira. Se vocês pegarem quem é que chega no Rio Grande do Sul e no Paraná, é Argentina, Uruguai e Paraguai. É fronteira nossa lá. Então esses números têm que estar sempre sendo depurados na realidade. A maior parte vem por via aérea, ela 3.900.000, seguida da terrestre, 1.570.000 pessoas. Né? Vamos em frente?
Aí, olha só, o que a gente acha importante? Agora eu estou trazendo para vocês os números relativos ao Rio de Janeiro. São todos eles números oficiais, estão disponíveis lá no site do Ministério do Turismo, basta pesquisar, turismo.gov.br. Tá? O que diz o Rio de Janeiro? Olha, em 2010 recebeu 982 mil turistas internacionais. Em 2011, 1.044.000. Ou seja, um crescimento muito pequeno com relação à necessidade. Então, quando eu digo o Rio de Janeiro cresceu, cresceu, mas resolveu o problema? Para captar esse dinheiro aí, eu garanto a vocês que nós gastamos mais do que a receita deles, essa diferençazinha aí. Se a gente não tivesse feito nada, teria ficado o mesmo quadro, porque o problema continua sendo o mesmo, não tem como chegar aqui. Continua sendo caro, continua sendo problemático. A Argentina aparece como sendo o principal emissor para o Rio de Janeiro. 215 mil em 2010, 244 mil em 2011. Por via aérea, 175 mil argentinos, por via em 196 mil em 2011. Marítima, 40 mil, 48 mil. Ou seja, um número importante de argentino, mas que se você pegar esse número e espalhar pela capital do estado e pelo interior, ele se torna um número muito reduzido. Então, a gente focar no argentino, focar no paraguaio, focar no chileno, focar no uruguaio, é interessante? É, mas eles são insignificantes para a necessidade da região. E são insignificantes. Eu preciso fazer esse trabalho, mas eu preciso também fazer um trabalho para o turista nacional, que a gente muitas vezes negligencia com ele. Então vocês verifiquem que os números são ridículos daí para baixo, né? Portugal, 37 mil turistas Portugal traz para o Brasil, para o Rio de Janeiro por ano. É um número muito pequeno, não resolve o problema de ninguém, né? Mas a gente está lá todo ano, gente, fazendo feira lá em Portugal, fazendo feira na Espanha, feira no Chile, feira na Argentina, feira no Uruguai. Onde tem feira, nós estamos presentes, porque a gente acha que isso é a solução da lavoura. Característica das viagens do turista internacional. 46% para lazer, não aumentou nada, negócio aumentou um pouquinho, então aquele crescimento que houve foi em negócio. Qual é o principal motivo do Rio de Janeiro? Lazer. Então esse crescimento não repercutiu positivamente no Rio de Janeiro o que precisava repercutir. Visitar parentes e amigos diminuiu de 27% para 24,5% e outros motivos 3,8%. Destinos mais visitados no lazer. Rio de Janeiro aparece com 26,7%, houve uma queda no destino de lazer Rio de Janeiro em 2011. Foz do Iguaçu, a fronteirinha lá com eles, lá Florianópolis é o caminho das praias do argentino, né? São Paulo com 11%, e aí vai para baixo. Vocês verificam o seguinte, não tem nenhum município da nossa região relacionado aí. Essa é a lista oficial dos principais destinos de lazer hoje no Brasil do turista internacional. Ou seja, com todo o esforço que é feito, mesmo assim a gente não aparece nessa relação de destinos mais visitados pelos turistas nacionais, e destinos, na realidade, de lista oficial do Ministério, né? No caso aqui de turistas internacionais e lazer em Búzios, a estimativa de 2011 é que Búzios recebeu 160 mil turistas internacionais. Então vocês verifiquem que é um número importante, mas não é um número significativo. Vou falar um pouquinho sobre o turista aqui na cidade, no município, para vocês entenderem essa minha preocupação. Principal emissor internacional para Búzios, argentino. Mas um número de argentinos, se vocês repararem, que a partir de 2009 começou a cair. 62,3, 61,5, 58,4. Chileno deu um aumentozinho. Uruguaio aumentou pouquinho, e daí para baixo a gente começou a cair ou ficar igual. Então esse número, puxa, quem olha a primeira vez diz, nossa mãe, então é a Argentina mesmo quem tem que trabalhar. Vamos ver quanto significa isso em termos de pessoa, porque aqui eu estou falando de percentual, né? Vamos mais para frente um pouquinho. Destinos mais visitados para lazer. Florianópolis aparece em primeiro lugar, dos turistas argentinos. Foz do Iguaçu em segundo lugar, também fronteira. Rio de Janeiro aparece em terceiro lugar pelos turistas argentinos e Búzios aparece em quinto, com 7,2% dos turistas argentinos que visitam o nosso país. Vamos em frente? Permanência média desses turistas aqui na nossa região. 6,3 dias no total. A principal fonte de informação deles qual é? Internet.
Aí eu pergunto, como é que está a internet nesses nossos municípios? Como é que as empresas estão usando a internet? Como é que as secretarias municipais estão usando a internet para promoção? O que a gente foca? Qual é o nosso trabalho de promoção aqui? A gente acaba fazendo feira, evento e congresso, 0,6%. Folder e brochura, 0,2%. E a gente esquece o que dá mais retorno. Então essa é uma grande preocupação nossa e tristeza da minha parte, que trabalha analisando esses números, que é ver o seguinte: você chega nas secretarias municipais de qualquer cidade do Rio de Janeiro, não é só da região, e você vai encontrar lá folheto. Eles vão estar em todas as feiras. Mas aí eu pergunto, e o resto? E aí quando a gente vê o resultado que uma feira proporciona, e que um folheto proporciona em termos de divulgação do destino, a gente verifica que é ridículo. É muito pequeno. Então, alguma coisa tem que ser feita pelas empresas, tem que ser feito pelas secretarias, pelos convênios, pelos conselhos, pelas associações, porque, na realidade, a gente está, de certa forma, trabalhando equivocadamente na promoção dos nossos destinos, né? Os amigos e parentes são muito importantes e a gente praticamente não faz nada de pós-venda na nossa região. Tipo de alojamento utilizado pelos turistas argentinos aqui em Búzios, verifica o seguinte, ó, 70% só pedem hotel flat pousada, 16% em casa de parentes e amigos, 3,1% em casa alugada, ou seja, cerca de 30% não fica em hotel pousada. São pessoas que, em geral, já costumam vir e que têm uma forma de ficar. Esse é um turismo mais barato, inclusive, né? Vamos mais em frente? Aqui a gente tem utilização de agência de viagem, olha só. Agência de viagem, 58,6% utiliza agência de viagem para comprar pacote. 32% estão vindo pela primeira vez ao Brasil, 67% já veio mais de uma vez, ou seja, aquela questão da pessoa que retorna porque tem, de alguma forma, vinculação com a região. Intenção de retornar ao Brasil, a grande maioria tem, 96% pretende voltar para cá. Aí a gente fez uma estimativa. Estimativa em 2011 de turistas argentinos em Búzios foi de 114.751 turistas. Tá? Número interessante, mas não é um número significativo. 74,3% em hotéis e pousadas deu 85.260 turistas hospedados em hotéis e pousadas. Permanência no destino, 6,3 dias, a gente fez a continha e deu um total de 562.715 diárias de argentino, certo? A capacidade total estimada para Búzios é de 4.380.000 diárias. Ou seja, se eu vendi 562.715 diárias para argentino, eu tenho ainda 3.600 diárias para vender. Então, eu digo, o turista argentino é importante para cá? É importante. Mas ele não é o filão do negócio daqui. E esse é um grande equívoco que muita gente nessa cidade aqui mergulha nele, né? Porque o que acontece? Eu tenho uma teoria, sabe, gente, que é a teoria do homem amarelo. Se a gente pegar 10 pessoas, todas vestidas de amarelo, completa, dos pés à cabeça, e soltar para andar aqui no centro de Búzios, no final do dia, todos os moradores de Búzios vão dizer que viram, a cidade está cheia de gente de amarelo. Porque aquilo que é diferente nos chama a atenção. Então, se a gente vai num restaurante e encontra 3 argentinos falando alto e conversando e tal, a gente esquece que do lado dele tem mineiro, tem carioca, tem fluminense, né? Tem paulista. A gente valoriza o argentino. Então, só estou tentando mostrar para vocês aqui que existe um mercado fabuloso, que é o mercado nacional, que não vem sendo explorado corretamente por todos vocês, seja a nível público, seja a nível privado, porque a gente está focado sempre no mercado internacional. Vamos lá? Transformando ameaças em oportunidades. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? O turismo internacional é interessante, mas ele não resolve o problema do Brasil, não resolve, é muito pequeno. Se você pegar 4 milhões de pessoas para distribuir nesse país em termos de diária, é muito pequeno, não vai manter nenhum hotel, vai quebrar todo mundo, tá? Eu estou querendo mostrar para vocês que a gente não pode ter foco num cliente só. A gente tem que ter foco naquilo que pode trazer um resultado mais imediato para a gente. Porque o que a gente espera com o turismo é o resultado financeiro que o turismo proporciona, né? É brincadeira. Quando vocês estudam turismo, aí tem aquelas definições da OMT, né, que o turismo é
o deslocamento, mais de 24 horas, maravilhoso. Mas para nós que vivemos disso, a gente diz o seguinte, é uma definição do Eduardo Cunha, que ele diz assim, turismo é transferência espacial de poder de compra. Né? É isso que interessa. A pessoa tem dinheiro, ela deixa de gastar o dinheiro na cidade onde ela mora e ela vai gastar o dinheiro na cidade que ela está visitando. O que interessa para nós no turismo é a receita que o turismo gera. Porque com essa receita a gente vai gerar emprego, vai gerar melhoria na cidade, vai gerar renda para a população, riqueza, qualidade de vida, etc, etc. Se o turista, ao invés de vir, pudesse depositar o dinheiro, a gente ia ficar muito mais feliz. Né? Aquele papo de que não é intercâmbio de ideias, integração entre as culturas, oportunidade de interagir, isso é cascata, é poesia. A gente vive de turismo, o turismo paga a conta no banco, é com receita, não é com poesia, infelizmente, embora a gente goste muito de poesia. Então a gente tem que entender o turismo como uma atividade econômica séria, competitiva, cada vez mais disputada, onde a gente precisa se profissionalizar. E para se profissionalizar, a gente precisa conhecer o mercado e fazer aquilo que a gente pode ter mais resultado com menos investimento. Quando a gente está, muitas vezes, do outro lado do balcão, quando a gente vira gestor público, a gente muitas vezes esquece dessa relação custo-benefício das atividades que a gente faz. Mas é importante a gente pensar nisso. Vamos transformar a ameaça em oportunidade. A Argentina criou agora, em março, uma taxa de 20% em cima das compras em dólar no exterior, inclusive passagens aéreas e pacotes. Tá? Qual é o objetivo da Cristina Kirchner quando ela fez isso? Segurar o dólar lá, segurar o dinheiro lá na Argentina, fazer com que o argentino não gaste tanto fora. Então, enquanto no Brasil a gente tem uma taxa de 6%, quem vai para o exterior sabe disso, qualquer compra no exterior você paga 6% em cima da compra no cartão de crédito, na Argentina esse valor passou para 20%. Tá? Ou seja, o que a gente está prevendo desde essa época, inclusive pela questão da dificuldade que eles estão passando lá, da recessão, é que esse ano a situação vai ficar mais difícil ainda. Se o número já vem caindo desde 2009, a tendência é que esse número caia mais em 2013, porque a restrição vai ser maior. Por exemplo, agora na Jornada Mundial da Juventude, até o Papa interviu porque menor de idade lá não pode comprar dólar. Vocês sabem disso? Não pode comprar dólar, só no paralelo. Ele não tem como comprar dólar. Então, na realidade, existe uma restrição brutal para o argentino viajar. E essa restrição vai repercutir na gente, porque a gente está focado nesse mercado lá. Então, vejam só, vão pagar de 15% a 20% do imposto pago nas compras realizadas no exterior, inclusive passagem aérea. No entanto, vejam essa situação aqui também importante para nós. O brasileiro gastou, no ano passado, 22 bilhões de dólares em viagens internacionais. Nunca se viajou tanto para o exterior. Então, o que acontece hoje? Mesmo que a gente quisesse fazer uma grande promoção na Argentina, ou no Chile, ou nos Estados Unidos, para trazer as pessoas para cá, eles não conseguiriam vir, porque não tem voo, não tem espaço no avião, porque o espaço está lotado de brasileiro. Quem viajou nos últimos 6 meses ou 12 meses deve ter visto isso, né? O avião só tinha brasileiro, porque está todo mundo viajando. Então, vejam só, nós gastamos lá 22 bilhões de dólares em 2012. É um recorde, perto da receita que foi trazida para cá pelos internacionais. A receita anual do turismo internacional no Brasil chegou a 6 bilhões de dólares em 2012. Então, vocês vejam como é que é a situação. Nós temos uma receita de 6 bilhões a nível internacional e gastamos 22 bilhões lá. Não precisa ser nenhum Einstein, nenhum gênio para entender que nós temos que fazer alguma coisa para manter o brasileiro aqui. Porque na hora que ele vai gastar esse dinheiro lá, esse dinheiro vai gerar emprego lá, não vai gerar emprego aqui. E aí eu pergunto para vocês, o que as nossas cidades têm feito para tentar trazer o turista nacional para visitar a nossa cidade? O que a nossa empresa tem feito para trazer o turista nacional para visitar a nossa cidade? E o que nós, como profissionais da área, temos feito para isso?
A gente faz muito pouco, porque a gente também está entrando nesse discurso do que o internacional é importante. Daí a gente aceitar curso de inglês de 40 horas, curso de espanhol de 60 horas. Outro dia eu estava conversando num lugar, e aí tinha exatamente uma pessoa fazendo esse discurso. E por acaso ela era estrangeira. E ela estava falando com o maior sotaque, mas ela queria o curso, ela achava importante o curso. Aí eu sou debatedor e sou sempre como diz uma amiga minha ali, né, do contra, né, minha amiga? Aliás, eu nem agradecer, né, Cláudia? Obrigado pelo convite de estar aqui, tá bom? Você sabe que é a luz do meu caminho. Eu adoro vocês do Sebrae, é maravilhoso estar sempre com vocês. Mas ela diz assim, você é do contra, mas na realidade não é. A pessoa estava falando, defendendo, dar curso de 40 horas para ensinar taxista a falar espanhol e para ensinar barqueiro a falar inglês. E falando com o maior sotaque do mundo. Eu perguntei, há quantos anos você está aqui no Brasil? Ela disse, tem 15 anos. Eu disse, vem cá, tem 15 anos que você está aqui, você não aprendeu a falar português direito? Você acha que um taxista vai aprender a falar espanhol em 40 horas? Você acha de verdade isso mesmo? Quer dizer, então, na realidade, a gente tem que estar atento a isso, porque senão a gente embarca nisso. A gente vai para a solenidade de lançamento do curso, se empolga, e no fundo não dá resultado. E quantos desses já aconteceram nos últimos 15, 20 anos? Né? Eu já assisti dezenas. E a gente acaba jogando dinheiro nosso fora em vez de focar naquilo que interessa. O que nós estamos fazendo pelo turismo internacional? O déficit anual do turismo internacional é de cerca de 16 bilhões de dólares. Vejam a importância disso aqui. Olha, eu botei aqui embaixo uma provocação. 3 bilhões de dólares, de reais, é a estimativa que o Rio de Janeiro ia perder com a nova distribuição dos recursos dos royalties. Então vocês imaginam, lembram aquela mobilização que teve, foi todo mundo para a estrada, fomos lá para o Rio, fazer passeata para reclamar, etc, etc. A gente estava brigando por causa de 3 bilhões de reais. É um número importante. Mas e o turismo? Olha o que ele poderia significar para o Rio de Janeiro. E qual é a importância do turismo no Rio de Janeiro? Qual é o orçamento que o turismo tem no Rio de Janeiro? Qual é o orçamento que o turismo tem na nossa cidade? Qual é a real importância dada ao turismo no estado do Rio de Janeiro? Além dos eventos. O que tem sido feito em termos de planejamento, de pesquisa, de marketing decente no Rio de Janeiro? Na realidade, a gente não dá importância para esse setor. E esse setor é o que a gente está conversando ainda agora aqui na outra reunião. É um dos setores que mais gera emprego. E gera emprego de uma maneira muito fácil, porque ele emprega desde a pessoa que vai plantar o alface para servir na salada de um restaurante bacana, o guardador de automóvel, né? O taxista, o consultor, a camareira. Quer dizer, é um setor que dá emprego a todo mundo. É diferente de um setor de indústria que precisa de empregos especializados. O setor de turismo gera emprego muito fácil. No entanto, a gente não tem essa importância, né? Para mim, seria a secretaria mais importante para o interior do estado do Rio de Janeiro. Aliás, eu só vejo essa solução para o interior do estado. E vivo repetindo isso aí nos últimos 20 anos, pelo menos. Não vejo outra solução para o interior do estado do Rio que não seja investir em turismo. Mas investir de verdade. Não adianta investir no turismo jogando dinheiro fora. É fazendo com que o dinheiro do turismo se multiplique, transformando em emprego e transformando em renda para a população. Vejam a importância do setor comparado com os royalties de petróleo, né? Frente aos números, frente ao fracasso retumbante dos números do turismo internacional, o Ministério do Turismo e a Embratur estão mudando de estratégia. Estão começando a assumir isso aos pouquinhos. E agora estão querendo valorizar o turismo interno, estão querendo incentivar o turismo interno. Então ali estão chamando a atenção, porque isso é fundamental. Para cada dólar gasto no exterior, é preciso um dólar gasto no Brasil. Como não consegue gastar, está desequilibrando a balança de pagamento. Hoje o turismo representa um grande problema para a balança de pagamento brasileira. Vai acabar sendo taxado também, porque não vai ter outra alternativa, tem que segurar o brasileiro aqui. Agora a gente tem que olhar para a nossa realidade. Hoje em dia, passar um final de semana em Buenos Aires é mais barato que um final de semana em Búzios. Eu diria que é mais barato passar um final de semana em Araruama. Essa é a realidade, não é? Por quê? Porque a gente continua praticando preços que a gente acha que são reais, que são legais para o padrão de turista que a gente quer e não o turista que a gente tem. Esse argentino que vem para cá não é capitalista com grana, é um
classe média um pouquinho melhorado. Ele não tem condição. Eu tive na Argentina 2 meses atrás, troquei dólar lá 9,50, 9 pesos e meio. O real estava 4, quase 5. Então vocês imaginam o seguinte, outro dia eu paguei aqui em Búzios uma limonada R$13. Imagina isso multiplicado por 4 pesos. Dá 60 pesos. O argentino acha um roubo. 60 pesos na Argentina você janta, né? Então, na realidade, nós temos que começar a pensar nisso. O que a gente pode fazer para que os nossos custos estejam compatíveis com o turismo que a gente tem? Porque senão a gente nunca vai ter solução para o nosso negócio. E a outra questão que a gente precisa fazer também é como a gente vai trabalhar para reduzir o problema da sazonalidade. Porque o que a gente tem hoje? A gente tem as cidades lotadas no verão e vazias no inverno. Eu, no Réveillon, vim para cá, para Búzios, meu cunhado tem uma casa aqui em Búzios, e cunhado sabe comer, a gente aproveita, né? Então eu resolvi vir. Eu levei 1 hora do pórtico para chegar aqui em Jeribá. 1 hora. Quer dizer, alguma coisa tem que ser feita. Eu não posso ter tanta quantidade no verão, né? Eu tenho que resolver o problema da mobilidade urbana na cidade, tem que ser resolvido. Quer dizer, isso tinha que ser uma coisa prioritária para vocês aqui, né? Tinha que estar pensando em como resolver esse problema, né? E tinha que tentar criar focos de turismo ao longo do ano. Eu vi o calendário de eventos, está legal, mas ainda tem oportunidade de fazer muito. Quando eu tive a oportunidade de estudar em Barcelona. No ano que eu estive lá em Barcelona, Barcelona estava promovendo cerca de 1.910 eventos naquele ano. De todos os tipos, pequenos, grandes, médios, etc, etc. Então, quando eu pego um calendário de evento com uma cidade como Búzios, como Cabo Frio, como Araruama, como Arraial do Cabo, como São Pedro da Aldeia, como Petrópolis, tal, eu acho muito legal, mas eu vejo lá 40 eventos, 30 eventos, 20 eventos. A gente tem que multiplicar esse número aí por 10. Eu tenho que ter 200, 300, 400 eventos. E não precisa ser só evento da prefeitura, né? Qualquer instituição, qualquer grupo pode trazer evento para a cidade. Por exemplo, vocês lá da FAETEC, né? Vocês podem organizar, por exemplo, um seminário de turismo entre as FAETECs e trazer 200 pessoas para cá, 300 pessoas para cá. Não é verdade? Não podem fazer isso? É um turismo. Eu estou fazendo turismo. Agora, quando é que a gente vai fazer isso? Vou aproveitar e fazer na semana do carnaval. Não, essa semana não interessa. Interessa fazer isso em junho, julho, agosto, que é um mês que está fraco. Então, na realidade, a gente precisa trabalhar com esse foco. Eu preciso trabalhar tentando diminuir a bagunça na autoestação, porque a autoestação está afastando quem pode. Por exemplo, esse meu cunhado não vem na autoestação. Porque ele disse, não venho, cara, vou passar 1 hora no trânsito, eu vou entrar no restaurante, tem que entrar na fila, os preços estão altos, é um saco, para andar de barco é terrível. Não vou, e ele tem grana. Então, na realidade, quando você tem a autoestação muito forte, você acaba afastando o turismo de melhor poder aquisitivo. Então, eu fico chocado quando eu vejo todos os eventos principais concentrados na autoestação. E ao longo do ano a gente tem pouquíssimos eventos planejados. Então, o desafio para as secretarias, para a iniciativa privada, é esse. Por exemplo, esse evento de hoje é um evento importante, dá um exemplo importante. É um evento feito fora da autoestação, que traz público para cá e com isso você gera receita para a cidade, que é o que nos interessa no turismo lá na frente, né? Mais um pouquinho. Vou falar sobre essas oportunidades no turismo doméstico. Pegando aqui em Búzios, eu sou meio chato com essa questão, e eu vivo tentando, né? Porque minha avó dizia assim, Oswaldo, insista, meu filho, insista nas suas convicções, vá no facinho, porque esse é um recado que eu dou para vocês que estão começando a vida no turismo, como eu comecei também há muitos anos atrás. Trabalhem no facinho, porque o facinho é que faz a diferença. O que é muito sofisticado, muito complexo, muito especial, não traz resultado. Tem que trabalhar no facinho, tem que ser competente no facinho. Então, olha aqui um exemplo aqui para vocês aqui. Esses dados aqui são do último censo do IBGE relativos a Búzios, tá? Búzios tem 17.842 domicílios que foram recenseados em Búzios. Desses 17.000 domicílios, 6.642 domicílios de Búzios são o que nós chamamos de segunda residência, domicílios de uso ocasional, domicílios de veraneio,
Perfeito? Aí eu pergunto, o que a gente faz nas nossas cidades por esses veraneios, por esses veranistas? Qual é a estratégia que eu tenho para fazer com que eles voltem mais vezes aqui? Em geral, nenhuma. Em geral, a gente olha para o veranista com o maior preconceito. Quando, na realidade, o que eu tento mostrar para vocês é que o veranista é o melhor cliente que a gente tem. A Espanha investe direto no veranismo. Por que ele é o melhor cliente? Porque ele está com a suíte do hotel dele paga o ano todo. Está pago. Ele pagou com antecedência. Ele só precisa de um motivo para vir. Só precisa de um motivo. Se eu der um motivo, ele vem. E se o motivo for bom, ele traz o cachorro, a sogra, o papagaio, o vizinho, o amigo. E aí o que acontece? Ele não vai sufocar a estrutura de hotelaria da cidade e ele vai gastar dinheiro aqui. E ele gera emprego o ano inteiro. Qualquer uma dessas casas que vocês olham aqui em volta tem pelo menos 2 ou 3 empregados. Qualquer uma delas. Certo? Quantos empregos os veranistas geram aqui? Vamos botar aqui, vamos botar 3, não que é muito. Vamos botar 1,5 emprego. Eu estou falando de 9.000 empregos. É o caseiro, é o pintor, é o vigia do condomínio, não é? É o contador. Um monte de gente está dependendo dessas pessoas e a gente não faz nada por eles. Então, o meu desafio para vocês que trabalham na gestão pública é: comecem a fazer diferente. Einstein dizia o seguinte: não há resultado diferente se a gente faz sempre a mesma coisa. Se todo dia eu faço a mesma coisa, o resultado vai ser igual. Né? Se eu misturo água na mesma proporção com o café vai ser o mesmo. Se eu quiser um café mais fraco ou mais forte, eu tenho que alterar a fórmula. Então, se eu quero ter resultado diferente, eu tenho que fazer coisas diferentes. Então, o meu desafio para o gestor público é: vamos olhar com carinho para o veraneio. Vocês veem um número significativo aqui, né? Mas, por exemplo, São Pedro da Aldeia, sabe quantos tem de segunda residência em São Pedro? 18.000. 18.000. Sabe quantos leitos de hotel tem em São Pedro? 600. Tem 600 leitos de hotel em São Pedro da Aldeia. E tem 18.000 imóveis de veraneio. Não precisa ser nenhum gênio para entender qual seria a prioridade minha se eu fosse secretário de turismo lá. Mas, no entanto, o que a gente acaba fazendo? Vamos para a feira, vamos fazer folder, vamos fazer stand, vamos fazer isso, e eu esqueço o veraneio, que daria dinheiro para o comércio da minha cidade, geraria emprego. Né? Então, esse é o desafio. Querem começar no facinho? Vamos começar prestando atenção no nosso veraneio, que ele só precisa de um motivo para ele. Ele vem em maio, ele vem em abril, ele vem em junho, ele vem em setembro, porque a suíte dele já está paga. Se ele não vier, ele empresta para alguém. Agora, eu tenho que ter um calendário de evento legal focado nele. Aí o que acontece? Eu tenho um público classe A de veraneio, nunca fiz nenhuma pesquisa aqui com veranista, fiz em Angra. Eu fiz um trabalho em Angra parecido, um trabalho grande em Angra, e lá nós temos uma pesquisa para identificar o perfil do veranista. Aí o perfil do veranista de Angra é o perfil de classe A, né? Classe B para classe A. Aí os eventos da cidade, qual eram os eventos da cidade? MC não sei o que lá, né? Era funk, era pagode, era sertanejo. E aí quando a gente fez a pesquisa, o que o veranista, qual o motivo que você não vai à cidade com mais frequência? Porque eu não aguento aqueles eventos que a cidade faz. Então, na realidade, se eu quero trabalhar com um público mais selecionado, eu tenho que trabalhar focado nele, tenho que mandar um calendário de eventos para ele, que ele olha e diz: meu Deus, não posso perder essa. Agora eu mando um evento para ele lá que é Zezinho e Carlinho e banda. Não vai rolar, né? Então, está aqui, ó, oportunidade, 6.642 casas de segunda residência. Se vierem 4 pessoas nessas casas, né, num final de semana, eu estou falando de 25.000 pessoas. Se cada uma gastar R$100, que é um gasto ridículo, né, R$100, eu estou falando de 2,5 milhões na receita da cidade. Então, são coisas fáceis que muitas vezes é muito mais fácil eu pegar esse pessoal do que eu ir buscar lá no Chile, do que eu ir buscar no Uruguai, do que eu ir buscar na Espanha, do que eu ir buscar em Portugal. Já fomos até para a Rússia tentar buscar turista para Búzios, né? Então, vocês verifiquem como é que é facinho trabalhar
E eu desafio para vocês quando vocês forem turismólogos da área. Aqui está, esse gráfico mostra, por exemplo, a situação do turismo nacional. Começa lá com 49 milhões de domicílios, foram 47% tem propensão de viajar, doméstico, né? Eu vou levantar aqui porque eu não estou enxergando. Ali é uma das coisas que a idade faz com a gente, né? Tem outras também, mas essa é triste. Também não estou enxergando aqui. 44% a propensão de realizar viagens domésticas. Melhorou. Piorou agora. 47,4% viagens domésticas ou internacionais. Ou, não, rotineiras, né? Bom, o que eu quero mostrar para vocês é que nesses números todos, dá um total de 347 milhões de pessoas no Brasil, porque fazem mais de uma viagem, dispostas a viajar. E um número importante que é só menos da metade da população que viaja. Então, olha só, turismo não é uma coisa democrática, não é uma coisa popular, né? Só menos da metade da população tem condições de viajar. Quando você faz uma pesquisa de interesse, aí a pessoa quer comprar casa própria, quer comprar carro, televisão, botar o filho numa escola melhor, aí se sobrar um dinheiro ele vai visitar o cunhado. Mas viajar de verdade mesmo, só 44% que se interessa por viajar. Tempo médio de permanência, dá um total de 347 milhões de viagens, de pessoas viajando. Isso para nós é uma maravilha se a gente focar no nacional, né? Vamos mais um pouquinho? Olha um outro dado interessante aqui para reforçar o que eu falo a vocês, que é o facinho que faz a diferença. No mundo inteiro, em qualquer destino, eu já estudei muitos destinos, vivo estudando a vida toda. Quando não tem nada para fazer, eu estudo. Alguém vê novela, mas eu estudo. Tenho mania de estudar. No mundo inteiro, o destino é feito em torno de 300 quilômetros de onde a pessoa mora. Na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Quem sai desses 300 quilômetros é ou porque tem muita grana ou porque tem muito tempo. Ou tem as duas coisas juntas, né? Mas a grande maioria viaja 300 quilômetros da sua residência. Por quê? Porque hoje em dia são poucas as pessoas que têm férias, que têm 30 dias de férias que podem curtir. E quem tem férias não tem grana. Muitas vezes vende as férias, fica com medo de viajar, porque vai perder o emprego quando voltar, não quer tirar férias, não quer viajar com a sogra. Então, acaba partindo as férias por período. O cara tira 2 dias aqui, tira 3 dias ali na frente, emenda um feriado. Então, o que a gente tem hoje, há 30 anos atrás, todo mundo tirava férias. Meu avô me pegava, me levava para São Lourenço, para Caxambu. Quem conhece São Lourenço e Caxambu aí? Não vou entregar vocês não, mas todo mundo tem mais de 30 anos, né? O que aconteceu com São Lourenço e Caxambu? Para quem conhece, era um destino fantástico, não era? Virou um destino que os jovens não conhecem. Por quê? Perdeu o pé, perdeu o foco, perdeu a oportunidade de conquistar novos clientes. Então hoje é um destino que está em declínio. Mas meu avô me levava lá para São Lourenço e Caxambu, passava 30 dias lá, porque ele tinha esse tempo. 5 horas da manhã minha avó me acordava, aquele frio desesperador, porque eu tinha que ir para o parque com ela para lavar o rosto na tal da Fonte da Beleza. Vejam o que aconteceu comigo, podem analisar. Fonte da Beleza. Quem foi lá conhece, não tem a Fonte da Beleza lá? Eu lavava o rosto 6 horas da manhã, frio pra caramba, olha o que aconteceu comigo. Mas naquela época era assim, as pessoas tinham 30 dias de férias. Hoje a gente tem 3 dias, 4 dias, 5 dias. Se a gente tem pouco tempo, a gente viaja para perto. E viaja para perto, a gente viaja de carro ou de ônibus, né? Então, o turista nacional viaja de carro ou de ônibus. Então, se eu digo que ele está a 300 quilômetros da nossa cidade, né? Se eu sou empresário, se eu tenho um hotel, se eu tenho uma pousada, aonde vocês acham que eu vou divulgar o meu empreendimento? Muito bem. No entorno da minha cidade, nos 300 quilômetros. Eu vou para a Espanha? Não. Eu vou para Portugal? Não. Por quê? Porque para eu trazer um turista de Portugal para cá, é muito mais caro para mim do que eu trazer um turista da cidade do lado, da outra cidade. Então eu pergunto, o que a gente tem feito no entorno das nossas cidades?
A gente está trabalhando lua de mel no entorno das nossas cidades? Não. Bom, mas é difícil. Deve ser dificílimo, deve ser muito mais difícil do que ir para a Espanha, né? Eu chegar nos cartórios da cidade, procurar quem é que está casando, fazer um contato, divulgar nos cabeleireiros, é muito mais difícil, né? Mas eu não estou trabalhando lua de mel, eu não estou trabalhando formatura, eu não estou trabalhando o dia do amigo, dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, dia do avô. Quer dizer, na realidade, eu não estou trabalhando o que é fácil. E aí, de novo, eu falo para vocês, o turismo é fácil. Tem que trabalhar o que é fácil. Não tem que trabalhar o que é difícil. Então, vejam a oportunidade. 300 quilômetros é onde acontece o turismo. Fora daí, é o desgarrado. É o cara que vem desgarrado. Ele vem, mas ele não vem com a constância que eu precisava que ele viesse, né? Então, olha aqui a prova do que eu estou falando aqui, ó. Composição do destino das viagens domésticas em cada região emissora. Centro-Oeste viaja para onde? Para o Centro-Oeste. O Nordeste viaja para onde? Para o Nordeste. O Norte viaja para onde? Para o Norte. O Sudeste viaja para onde? Para o Sudeste. O Sul viaja para onde? Para o Sul. Gente, esses números estão disponíveis no Ministério, mas nem o Ministério faz uso dele, nem os municípios e nem os empresários. A gente vai no difícil. Então, o que acontece? Eu estou aqui no Sudeste, eu vou fazer uma promoção lá no Centro-Oeste para trazer o cara do Centro-Oeste para cá. Porra, é legal? É legal, mas é residual para mim. Custa muito mais caro que se eu divulgar ali do lado. Se eu fizer uma promoção em Rio das Ostras e um na Mar, é muito mais negócio do que eu fazer uma promoção no Nordeste. E a mesma coisa vai em todos os destinos, olha só. Vamos pegar aqui no Sudeste a composição do Sudeste. 6,8% do turista que vem para cá é do Centro-Oeste. 12,9% é do Nordeste. 1% é do Norte. Ah, vamos fazer um evento lá em Manaus. Faz sentido? 71% é do Sudeste. Eu pergunto, o que a gente tem em Juiz de Fora de promoção? O que a gente tem nas outras 800 cidades de Minas? O que a gente tem no Espírito Santo de promoção? O que a gente tem no Rio de Janeiro de promoção? Eu nunca vi um stand de nenhuma cidade da região lá no Rio de Janeiro. Nunca vi. Temos que fazer alguma coisa. O facinho é o que importa para nós. E eu vou mostrar um outro dado que é mais triste ainda, olha. Composição das receitas de cada região receptora de viagens domésticas em percentual. Mais uma vez, gente, olha que espetáculo, olha. O Centro-Oeste, a principal receita é do Centro-Oeste. O Nordeste é do Nordeste. O Norte é do Norte. O Sudeste é do Sudeste. E o Sul é do Sul. Viram lá? Ou seja, comprova a minha teoria que eu venho repetindo há anos e anos, Ana Cláudia, lembra disso? 300 quilômetros. É 300 quilômetros. É aí que está o filão nosso. É igual quando a gente vai descobrir uma mina de diamantes na minha casa. Mentira, tá? Mas vamos fazer de conta. Quem me dera, né? Que eu estou com dor na perna, não estaria nem aqui. Mas vamos pensar. Onde é que eu vou catar os diamantes primeiro? Os que estão soltinhos, né? Os de cima. Depois eu vou catar os mais para baixo, mais para baixo. Eu só vou buscar o lado do fundo quando acabar os de cima. Não é verdade? O que a gente faz no turismo? A gente vai buscar o lado do fundo primeiro e esquece de pegar os daqui de cima. Os aqui de cima, o mais inteligente pega. Então, se tiver um secretário de turismo mais inteligente numa outra cidade, ou um empresário mais inteligente na minha cidade, ele é que vai captar esse diamantezinho que está solto lá, enquanto que a gente vai fazer o esforço de captar o que está lá embaixo. Está aí, ó. O principal público é o de perto e a principal receita é aquela que vem de perto. Isso resolveria praticamente aqueles 4 milhões de diária que eu tenho que vender aqui em Búzios todo ano e tenho dificuldade de vender. Principais geradores de receitas para o Rio de Janeiro. Olha, isso é mais sério ainda. Dados oficiais, eu juro para vocês que eu não fiz nenhum gráfico desse, não inventei nenhuma informação. Vocês podem entrar no site lá, turismo.gov.br e estudar, eu não vou dar o caminho, tem que estudar lá, chama Dados e Fatos, vocês vão encontrar todas esses números lá. Olha só, principal gerador de receita para o Rio de Janeiro, para o estado, quem é? É o Rio de Janeiro.
O principal gerador de receita para o turismo do Rio de Janeiro é o estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem que focar nisso, tem que começar a olhar isso com mais detalhe, né? São Paulo vem em segundo, Minas vem em terceiro. Ah, não, mas porra, mas tem uma promoção maravilhosa lá no Ceará, eu vou para lá com toda a minha equipe, aproveito o final de semana, vou lá no Beach Park e tal. Aí tu vai passear com o dinheiro dos outros, mas não vai fazer promoção, pô. Essa é a realidade, a gente tem que estar focado naquilo que vai trazer resultado para o nosso município, para a nossa cidade, porque o nosso objetivo é gerar emprego e renda, não é verdade? Então a mesma coisa o empresário, não, eu vou viajar com a minha família, a minha sogra para fazer promoção lá no Piauí. Vai porque quer, não vai porque vai fazer promoção, porque não vai ter resultado nenhum, não é verdade? Então quais as sugestões que a gente dá para vocês aí com base nos números que a gente avaliou? Isso daí é estratégia, tá? Aperfeiçoar a divulgação pela internet. Hoje em dia, não dá para você mais pensar em turismo sem pensar em internet. 85% das decisões de turismo são tomadas na internet. As agências de viagem estão acabando. Elas estão acabando. Eu sou consultor da ABAV. O maior problema da ABAV hoje em dia é resolver esse problema. Como é que as agências de viagem vão ganhar competitividade? Porque está todo mundo comprando direto. Você compra o teu hotel direto, compra o teu passeio direto, compra o teu restaurante direto, compra o teu show direto. E isso é uma tendência que não vai mudar. Então a internet hoje ela é estratégica para qualquer negócio. Aí quando a gente pesquisa os restaurantes, eu faço muito inventário turístico. Aí a gente vai nos restaurantes, menos da metade dos restaurantes tem site. Menos da metade tem site. Tá? Dos que tem site, menos da metade tem e-mail profissional. O cara usa o e-mail dele para se comunicar com o cliente. Quem tem site, e aí pega a pousada também, a gente pergunta qual o período de atualização do teu site. 6 meses, uma vez por ano, de 3 em 3 meses. Quer dizer, hoje em dia, o que a internet demanda hoje? Que você esteja presente na internet, em todas as redes sociais possíveis e que você tenha uma atualização quase que o tempo todo, né? A gente, quem tem Facebook aqui, eu acho que a maioria tem, sabe disso, né? O tempo todo a notícia tá rolando ali, né? Na internet, não, no site tem que ser a mesma coisa. Não adianta eu ter um site desatualizado. Então tem que investir em internet. Então se eu tenho uma pipoqueira, eu tenho uma carrocinha de pipoca e eu quero crescer, eu tenho que estar com a minha carrocinha de pipoca, pipoca.com.br. Eu tenho que ter um sitezinho dela, tem que começar a pensar em vender, tem que ter parceria com compra coletiva, tem que estar divulgando em tudo quanto é portal importante, tem que ter alguém para fazer isso. Eu não sei fazer isso, não me interessa. Ou você vai falir, né? Ou você pede ao teu neto para fazer, porque ele vai ter que ser feito. Você vai ser atropelado, não tem jeito. Quem não sabe mexer com a internet nesse mercado de turismo está fadado a desaparecer, porque isso é importante. Promover o destino no Rio de Janeiro, prioritariamente, em Minas Gerais e em São Paulo. Trabalhar com a questão da segunda residência, fundamental para vocês. Manter a promoção na Argentina, no Chile e no Uruguai, porque tem algumas empresas aqui que vivem nesse filão. O cara é argentino, divulga lá e traz os argentinos para cá, ele está bem na fita, não quer mudar isso. Ok, vamos continuar fazendo, está barato, está tranquilo, vamos fazer. Mas a gente não pode fazer só isso, a gente tem que fazer isso e mais alguma coisa. Tá? Mesma coisa, a pessoa, não, eu vou fazer uma dieta, só vou comer carne. 15 dias depois ela começa a passar mal. Não, eu vou cortar o carboidrato. Ou então só vou comer carboidrato. Não tem jeito, ela tem que equilibrar a dieta. Então, com o turismo é a mesma coisa, você precisa equilibrar o teu mix de clientes, o teu mix de divulgação tem que ser equilibrado. Então, você vai trabalhar com o internacional, mas vai promover perto de você. A segunda residência ela tem que ser estudada, vocês têm que conhecer essas pessoas. E é muito fácil, gente, olha só. Lá em Angra, quando a gente foi trabalhar com o estudo de segunda residência, o que a gente viu? Tem cadastro dessas pessoas na prefeitura, vocês sabem disso? Cadastro. Elas recebem o IPTU em casa, onde elas moram. Então o que acontece? Eu tenho, na realidade, se eu quiser, uma mala direta com elas.
Se eu quiser mandar uma mala direta por semana para essas pessoas, eu consigo mandar. A secretaria consegue pegar lá na Secretaria de Fazenda essa mala direta e mandar. Então, se eu tenho um calendário de evento legal, eu estou divulgando com antecedência. Eu estou fazendo uma assessoria de imprensa direto para a segunda residência. Agora, se eu quiser aprofundar mais o conhecimento sobre eles, basta fazer uma pesquisa. Vou fazer uma pesquisa, vou mandar. Lá em Angra, como é que a gente fez? A gente montou um questionário, testamos o questionário, mandamos esse questionário, pegamos o banco de dados, fizemos uma amostra aleatória, pegamos 2.000 pessoas, mandamos 2.000 cartas com aquela selo de carta-resposta, os caras preencheram a pesquisa, dos 2.000 que nós mandamos, 600 responderam, em cima desses a gente fez a avaliação e a gente hoje consegue saber qual é o perfil do veranista lá de Angra dos Reis. Então a mesma coisa vocês precisam fazer, o negócio de vocês precisa fazer para trabalhar. Mas em geral, o dono de hotel e pousada não trabalha nem com o cliente dele, não faz pós-venda. O cara vem uma vez, passa o final de semana aí e ninguém lembra depois de mandar um e-mail para ele perguntando o que ele achou, avisando ele de uma promoção, avisando ele de um evento. O dono da pousada muitas vezes nem sabe qual é o evento que está acontecendo na secretaria. Quem é de secretaria? Vanina é de secretaria, né, Vanina? Nem sabe o que está acontecendo, né? Então, o dono da pousada também precisa ficar esperto. A gente às vezes, mas ninguém me avisou lá na secretaria. Diga, pelo amor de Deus, meu pai. E precisa que alguém te avise como fazer para viabilizar o seu negócio. Quer dizer, o dono de pousada tem que estar atento para o evento. O dono de barraca tem que estar atento. O dono do barco tem que estar atento. Por quê? De repente vai haver um evento maravilhoso na cidade, vai lotar a cidade, eu não tenho cerveja para vender, né? Eu não tenho barco para oferecer, eu estou com preço errado na minha diária. Então a gente tem que estar antenado a tudo que acontece para a gente poder aproveitar, né? Tem um plano de marketing com ações baseadas em pesquisa de mercado. Plano de marketing, quando a gente fala, todo mundo pensa naquele plano de marketing estruturadíssimo, complicado. Mas não, qualquer um de nós tem que ter plano de marketing. Quer ver só como ela tem? Ela tem, ela está me olhando, ela tem. Como é seu nome? Larissa. Larissa, tem namorado? Sim. Como é que você conquistou seu namorado? Simpatia. O que mais? Simpatia é coisa boa. Não sei. A gente tem um plano de marketing para a nossa vida, gente, quando a gente quer alguma coisa, né? Poxa, eu gostei daquele cara ali, ele precisa me conhecer, eu começo a me arrumar do jeito que ele gosta. Se ele é flamenguista, eu vou botar uma camisa do Flamengo, vou falar de futebol, vou começar a frequentar os lugares que ele vai, vou começar a dar algumas dicas. Na realidade, a gente sabe fazer o nosso marketing pessoal. Nossa empresa é a mesma coisa. Se eu quero vender pamonha, aquele cara da pamonha lá no Rio, olha a pamonha, todo mundo conhece o cara da pamonha. Muitas pessoas não gostam dele, mas a grande maioria compra a pamonha dele, daí ele cresce cada vez mais. O plano de marketing é uma coisa que a gente tem que estar na cabeça da gente. Eu tenho que conhecer quem é o meu cliente. Eu tenho que conhecer. Outro dia eu estava trabalhando numa outra cidade e estava falando sobre essa questão de fidelização, de pós-venda, de trabalhar o cliente e tal. Aí um dono de pousada disse para mim, Oswaldo, eu vou ser franco com você, eu não trabalho pós-venda de jeito nenhum. Eu digo, mas por quê? Porra, cara, eu não gosto. Quando o cara começa a voltar aqui, eu digo, por quê? Não, porque fica amigo, começa a querer entrar na pousada, daqui a pouco está querendo entrar na despensa, querendo dar palpite na organização. Eu não quero não. Eu digo, tá ok, tá ótimo. As empresas lutam para ter o cliente lá de volta, para ter o cliente fiel, para ter o cliente satisfeito, para que ele possa se transformar no grande vendedor. Vocês lembram aqui qual foi o segundo item mais apontado na pesquisa sobre como a pessoa tomou a decisão de visitar o local? Primeiro foi a internet. Qual era o segundo? Alguém lembra? Amigos e parentes. Muito bem. O segundo item mais indicado como forma de conhecimento da cidade, ou da empresa, ou do atrativo, são os amigos e parentes. O que significa isso? Que se eu trabalhar o pós-venda, eles vão falar muito melhor de mim e vão me trazer outras pessoas. E é barato, gente. Da mesma forma que a internet é muito barato para você promover, os amigos e parentes também são. Você não tem que pagar a comissão, você só tem que tratar o cara direito. Então, fazer curso de atendimento, avaliar o meu cadastro de cliente, estar sempre presente perto dele, manter o cliente informado e satisfeito, é uma forma de trabalhar marketing. E a gente, às vezes, muito pensa que o marketing não está presente na nossa vida. O marketing é importantíssimo. Então, eu acho que essas 5 sugestões aqui, elas poderiam ajudar vocês nesse momento de reflexão sobre o que seria melhor.
Temos o turismo internacional, interessante, vai crescer. Qual foi a repercussão da Copa das Confederações aqui em Búzios? Hein? Nenhuma? Mas muita gente acreditava que ia ser uma maravilha, não acreditava? Uhum. A visita do Papa teve uma repercussão especial, não é isso? É. Então eu penso o seguinte, gente, olha, vamos trabalhar naquilo que é fácil, vamos conquistar o nosso espaço no mercado, cada um de vocês, como profissional, como empresário, como gestor, né? Mas entendendo que o turismo é uma atividade profissional, especializada, difícil e competitiva. Para sobreviver bem no turismo, tem que estar preparado para isso. Preparado significa o quê? Eu tenho que estar antenado nas tendências do mercado, tem que conhecer os nossos concorrentes e tem que ter um produto especial de qualidade com bom preço para oferecer. Seja eu um vendedor de pipoca, seja eu um guardador de automóveis, seja eu o dono de um resort. Eu tenho que estar focado nessas coisas. E tem que trabalhar naquilo que dá resultado mais imediato para a gente, porque é isso que vai fazer com que tudo aconteça. Então, meu nome é Oswaldo, meu telefone está aí, meus e-mails, se alguém quiser perguntar alguma coisa para mim, eu respondo agora, ou então respondo por e-mail, tá bom? Muito obrigado a vocês, estou aqui para responder.